Você gosta de escatologia? O estudo sobre o fim dos tempos? Pois hoje nós temos uma crônica, né? Nós temos um livro literário que vai falar sobre isso de forma juvenil. Nós temos aqui as Crônicas de Nárnia, volume 7, A Última Batalha. Para mim, simplesmente é o melhor de todos, isoladamente, não preciso nem esconder minha opinião. Primeiro, que é um livro que é totalmente diferente dos demais. Os outros têm aquele escopo das crianças vindo da Terra para poder salvar Nárnia, para poder ter um reinado. Aqui não. Aqui é totalmente diferente. Aqui é outra pegada. E essa questão de escatologia, né, sobre o fim dos tempos, sobre soterologia, sobre como as pessoas vão ser salvas, que eu vou falar um pouquinho no final, é algo que sempre me deixou cabisbaixo, me deixou assim abismado, me deixou assim preocupado, mas de qualquer forma muito interessado. Inclusive foi um dos grandes motivos para eu fazer a faculdade de teologia, para poder entender mais sobre esses termos técnicos, esses assuntos que inclusive é bastante difundido e abordado aqui. C.S. Lewis trouxe grandes discussões aqui e dessa vez eu não vou fazer a resenha do livro detalhadinha igual eu fiz nos outros 6, justamente porque os detalhes aqui vão deixar esse livro muito grande. Esse livro aqui é o maior deles e ele deixa muito assunto para a gente tratar aqui. Então, já vamos começar com os dois pés nos peitos, né? A gente fala muito sobre os fins dos tempos e falando que existe o anticristo e o falso profeta. Então aqui, o C.S. Lewis colocou que a Nárnia estava tranquila, estava em paz, e aí um macaco, simplesmente um macaco, até então não tinha macaco, a gente não viu macaco na obra, mas obviamente se tinha os animais, tinha macaco, e um burro, também não vi burro nos outros livros, mas se tinha um burro, ele deve ter algum motivo para colocar esses aí. O macaco é chamado de manhoso, e aí a gente vê que o macaco é uma forma meio humanoide, justamente para compor que ele, um homem seria mais ou menos aquilo. E manhoso é justamente a descrição do que ele é. Preguiçoso, malandro, não quer trabalhar. Bom, daí você já tira, né? E o burro, o nome mesmo já diz, ele é chamado de confuso. Então você já tira ali que existe algum ser que ele é burro e ele fica confuso ali, então ele é levado pela manha do malandro. E nós vamos entrar muito na história desses dois. Eles encontram uma pele de leão. Aqui, no livro 3, é o único livro que é citado outros leões além de Aslan. Eu falei isso lá no vídeo. Vou deixar até no card aqui para vocês a história do cavalo e seu menino. É uma história muito boa, crônica muito bem feita. De Anavis, de Asta, lá, muito bacana. Então esses outros leões são, no final do livro, o próprio Aslan. Então não tem outros leões na obra. Da onde que apareceu essa roupa dos leões? Vai saber. Ou o próprio Aslan colocou, quem acredita aí na premissa aí de predestinação, né? De repente ali o próprio criador colocou ali para que aquilo já fosse acontecer, fica aí um enredo superior que o C.S. Lewis deixou ali navegando, aí, flutuando nas nossas mentes. O que importa é que eles pegaram essa pele de leão, o confuso, né? O burro vestiu, e o manhoso, o macaco, fez com que as pessoas acreditassem que aquele era o Aslan. Olha, o Aslan voltou. E aqui já se passaram muitas gerações. Vou até falar que geração nós estamos mais à frente. O povo narniano falou assim, caramba, nós temos aqui o leão conosco, vamos obedecer a Aslan, vamos seguir a Aslan. E aí aquele burro começa a comandar o povo, só que o macaco mais sábio começa a ser a voz do burro, e o burro fica meio ali, pô, será que isso é certo, será que não é? Mas enfim, acaba fazendo, e o macaco bota a coroa de rei e se auto-intitula rei de Nárnia. Causando um grande alvoroço, o nosso rei atual, Tirian, ele simplesmente, olha, está acontecendo alguma coisa errada, vou lá verificar. Tirian é bisneto de Cáspian, Cáspian do nosso livro 4, né? O príncipe Cáspian, vou deixar no card para vocês a história do príncipe Cáspian, e bisneto de Cáspian e neto de Hilian, da Cadeira de Prata, vou deixar também aqui para vocês, nós já lemos esses dois livros aqui. Então ele vai lá verificar, ele é o rei atual em comando, ele vê ali que tá uma bagunça e tal, é capturado pelas criaturas narnianas que aderiram àquele falso Aslan, justamente porque ele descobriu a farsa. E as criaturas narnianas falam assim, não, esse rei aí tá doido, Aslan tá mandando fazer, então nós vamos fazer. Só que Aslan não tá mandando fazer, e em nenhum dos livros aqui abordados na crônica, nós tivemos um rei humano mal, não o rei que veio da terra. Nós tivemos ali Miraz, que ele foi um falso rei, né, no livro 4, mas não vem ao caso, ele tentou usurpar o trono e afinal de contas ele não conseguiu. Então o príncipe Tirian é amarrado na árvore, ele faz uma oração ao verdadeiro Aslan para que ele pudesse resgatá-lo e ele dorme. Em sonho ele aparece na Terra para os humanos dos livros anteriores. E em seu resgate vem Eustáquio e Gil, que são os protagonistas da Cadeira de Prata. Um pouquinho mais velhos, porque se passou, né, determinado tempo. Aqui foram 2 gerações, já que ele é neto de Hilian. Então 2 gerações. Acontece então que eles junto de Tirian
fazem ali uma pequena guerra civil, nada comparado com as guerras grandiosas, por exemplo, as guerras da feiticeira, né, e o guarda-roupa. Vou deixar no card para vocês o livro 2. Justamente porque são grandes guerras, mas aqui uma pequena guerra civil, só que dessa vez os narnianos estão do lado do falso profeta, do anticristo, coloca o nome que você quiser, do macaco e do burro. Termos aqui cristãos, né, bíblicos, e termos que ele usa no livro, que são eufemismo aqui. Eles estão perdendo a guerra. Mas o que está acontecendo? O leão, ele fez o povo acreditar que Tashi é uma entidade dos calormonianos. Aí eu vou pegar aqui para vocês, no livro 5, no livro 4, nós temos aqui um mapinha mostrando o mapa justamente das terras, onde fica Nárnia, onde fica o reino. Nesse livro 7 não veio o mapa. No livro... agora esqueci qual livro. No livro 3, isso? Achei, tá vendo aí, ó? No livro 6, ele mostra aqui aonde estão as terras de Nárnia, Arquelândia e dos calormonianos. Então nós temos aqui que esse reino fica próximo. E eles começam, o macaco e o leão, eles começam a escravizar os narnianos para que os calormonianos pudessem subjugá-los. E começa a dizer para eles que Tashi é igual a Aslan, que é o mesmo Deus. Este Tashi é justamente a entidade que aqui no livro faria menção ao opositor, Satanás, ao encrenqueiro, ao diabolos. Bom, é mais ou menos essa oposição. Nós tivemos ali a feiticeira, né, no livro 2, no livro 1 ali, que compõe a história dela, e aqui aparece essa nova identidade que já vem do livro 4 em diante, mas aqui ela aparece mais forte, inclusive em pessoa. Já mostrar isso daí. E aí eles estão perdendo a guerra, o lado do rei, justamente porque os animais, eles estão ali sendo enganados por esse rei. Bom, na perseguição, o Tyrion, ele é encurralado num estábulo. Quando ele vai entrar ali naquele estábulo, a porta se abre e é como se ele tivesse transitado para um outro mundo. Ele não está mais em Nárnia, ele está em outro lugar. Quando ele encontra ali, estão os 7 reis de Nárnia. Eita, essa parte é bem emocionante quando a gente lê. Aparece Dígore e Poli, para quem lembra lá do livro 1 do Sobrinho do Mago. Eu nem sei se dá para botar mais card aqui, porque só são 5, mas se der eu vou pôr, senão vai ficar nas referências aí todos os livros citados com os links. Dígore e Poli do livro 1 são os reis mais antigos de Nárnia. Aparece Pedro, Edmundo e Lúcia, que são os reis do livro 2, 3 e 4 ali, mais ou menos, no 4 tem algum deles. No 5 ainda aparece Edmundo e Lúcia, né? E Susana não está lá. Tem o Gil e o Eustáquio, né? Dos livros anteriores, são 7, né? Os 7 humanos que foram chamados sempre para Susana não está lá. E quando é perguntado para Pedro, você tinha mais um irmão, cadê Susana? Susana, ela está envolta no mundo de prazeres. Então ela não é mais bem-vinda em Nárnia. Eita, que pesado. No finalzinho do vídeo eu vou comentar um pouco sobre isso, porque Susana não está em Nárnia e o que o C.S. Lewis quis passar com essa mensagem. No finalzinho eu vou falar, porque tem mais um plot ainda, que aqui a gente conta tudo, sem segredo, para você saber, mesmo para você ficar inspirado e ler o livro. Então eles falam assim, mas gente, como é que vocês foram chamados para cá, se vocês estão aqui dentro do estábulo, né? Que não é o estábulo, é uma porta mágica, temporal ali. A gente estava num trem, Pedro, Edmundo e Lúcia, e simplesmente a gente viu o trem fazendo uma curva em alta velocidade e cá estamos. Alguma coisa aconteceu, né? E Paulo e Dígore também estavam nesse trem. Bom, nessa conversa ali, aparecem uns anões ali, de braço dado, eles veem várias entidades passando por aquela porta, eles veem ali outros seres passando por aquela porta, inclusive o próprio Tashi. Eu não vou detalhar isso daqui, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, deixo para vocês lerem essa parte aqui no livro, porque ficou bem curioso. Inclusive, a pergunta do vídeo, né, a gente sempre deixa a pergunta no livro, aparecem outros animais mágicos aqui nesse livro, além do macaco, do burro e outros animais que não tinha citado nos livros anteriores. Tem um animal ali, meio quadrúpede, com um único chifre. Você sabe que animal que é? Escreve aqui nos comentários para mim se você leu o livro. Que animal é esse e qual a participação dele no livro? Bom, depois de todas essas super aparições na porta, aparece o grande Aslan. Aslan, ele se revela, mostra que o mundo está muito bagunçado e o tempo passa para eles ali um pouco mais lento e do lado de fora um pouco mais rápido. E eles começam, o Aslan começa a chamar, começam a aparecer outras entidades ali naquela porta, outros animais, outros humanos, outros seres bem diferentes. Aparece o Turmus do primeiro livro, todos os personagens são reunidos aqui, exceto Susana, que nós não vamos falar. Inclusive, quando eles estão aglomerados ali, passando um a um pela porta, aparece o próprio Manhoso. O Manhoso, ele perde a consciência dele, porque Aslan está naquele momento julgando quem é bom e quem é mal. Quem é mal, ele perde a sua consciência e se torna um animal normal, como o Manhoso, que virou um macaco. E quem é bom é levado para esse outro lado da porta, que já a gente vai citar.
Do lado de Nárnia aparecem dragões, lagartos e gigantes que começam a destruir Nárnia, consumir Nárnia, e Nárnia deixa de ser aquele ser perfeito que era. O que aconteceu? O Apocalipse. As estrelas do céu começam a cair e são chamadas para o outro lado da porta. Para quem leu O Peregrino da Alvorada, quem acompanhou o vídeo, viu que o Caspian casou com uma dessas estrelas, né? Então essas estrelas são vivas, são entidades. Bom, acontece então o Apocalipse. Só os virtuosos entram e quem não é virtuoso perde a sua consciência. Eu achei muito legal essa parte. Uma outra parte também que chamou muito a minha atenção foi o Emmett. Emmett, ele é um adorador de Tash. E aí eu vou deixar no short para vocês, 3 inclusive dos 7 shorts que a gente coloca para cada vídeo, a explicação desse diálogo de Emmett com Aslan. Porque o Emmett, ele é um adorador de Tash. Por ele ser um adorador do outro lado, ele deveria ser justamente condenado, mas não, porque vale o coração. Essa parte é muito importante, porque o Emmett, ele fazia bondade em nome de Tash, e Aslan disse que a bondade, independente de que nome você seja invocado, é levado para ele. E a maldade, mesmo que você faça em nome de Deus, em nome de Aslan, em nome de Jesus, é enviado para o opositor. Isso aqui é muito interessante, porque o que vale é o coração. Quantos livros a gente já falou aqui, cristão, que fala sobre isso, né? O que importa é o coração. Se você é cristão e você faz a maldade, essa maldade está sendo para o inimigo, e Deus não recebe essa mensagem. Eu deixei aqui um pouquinho, sim, mas no short eu vou deixar bem detalhado 3 shorts sobre esse assunto. Bom, o Emmett está do outro lado, todos foram para o paraíso, lá é um lugar glorioso, a descrição aqui é fabulosa, é linda, de como funciona do outro lado. Todos os reinos, lembra do primeiro livro lá que existiam vários reinos, todos os reinos são unificados num único reino, um reino muito mais glorioso, mais bonito, mais vigoroso, e ficam todos felizes ali, mas ainda fica uma certa dúvida no ar, mas o mais importante é que Rip-Ship está lá. O Rip-Ship foi o nosso grande guerreiro do livro 5, foi o primeiro a chegar no céu, foi o nosso Enoque das Crônicas de Nárnia, o nosso Elias, o nome que você preferir. O Enoque foi o primeiro, né? Mas Elias também foi transladado, e o Rip-Ship aqui também. Bom, o burro, o confuso, aparece perante Aslan, e Aslan o perdoa porque ele não sabia o que estava fazendo, ele estava sendo subjugado. E é interessante, né? Quantas pessoas são usadas de má fé por pessoas que são maldosas, né? E essas pessoas, por serem leigas, por serem pequenos na fé, elas são usurpadas, né? E acabam fazendo coisas erradas ali, amando de pessoas maldosas que possuem um pouco mais de conhecimento. Se você tem um pouco mais de conhecimento, ensine o que é certo para os outros, e não use-os no lado do mal, né? Porque aqui a gente viu o que aconteceu com o Manhoso, mas o confuso, né, foi salvo. Bom, o Aslan fala para eles não ficarem preocupados, para eles ficarem felizes, mas aí Pedro, Edmundo e Lúcio falam assim, oh, demais a gente não queria ir embora, tá tão bom aqui. Ele fala assim, não, vocês vão embora mais não, o lugar de vocês agora é aqui. Sabe o que aconteceu com vocês? Vocês morreram. Eita! Rápido assim, o livro simplesmente fala assim, vocês morreram. Aquele trem que vocês estavam bateram e todos morreram. Então tá bom. E fica aquele diálogo de Susana. Por que Susana não está aqui? Nós temos 2 conversas. A primeira é o que Pedro falou. Susana não está aqui porque Susana está apega ao materialismo. Ela não se interessa mais pelo que é divino. E aí nós temos o contraponto com Emmett. Emmett, mesmo adorando o lado errado, ele foi salvo pelo coração, pelas suas atitudes. Ele mesmo fala para Aslan, olha, eu era adorador do Tash, você não pode me reconhecer como filho. Ele fala, não, eu te reconheço como filho porque você fazia bondade. Toda bondade vem para mim. Toda maldade vai para ele. Se você fazia bondade em nome dele, você fazia para mim. Se você fazia maldade em meu nome, ia para ele. Olha que bacana. Então, Emmett foi salvo dessa forma, que era um soldado ali do reino calormaniano. Já Susana, que foi uma rainha de Nárnia, ela não foi salva, justamente porque o coração dela foi o oposto do Emmett. O coração dela foi apego ao materialismo, e esse materialismo corrompeu a Susana. Isso é o que Pedro fala, mas Aslan depois fala que ela ainda não morreu. Fica subentendido que o trem bateu e morreram os outros reis de Nárnia, mas Susana não. Então a gente entende que Susana não está lá por não estar viva, apesar de que ele fez a unificação de todos os reinos, e quem não era justo e virtuoso não está lá no paraíso. E Susana, então, ou não foi justa e virtuosa, apegada ao materialismo, ou ela não morreu. Então vou deixar para você essa interpretação se Susana não está no paraíso e por qual motivo. Esse livro aqui é um livro assim interessantíssimo para a gente falar sobre o motivo da salvação, que é a soterologia. Se Susana pode ser salva porque ela perdeu a fé em Aslan, se ela pode perder a salvação ou porque ela ainda não morreu.
essa é uma discussão teológica que não cabe aqui nesse livro, fica só lá dentro, e a parte escatológica justamente do fim, né, do livro, e o início de uma nova história. Ele deixa na última linha ali, no último parágrafo, que novas histórias vão acontecer e ninguém vai ler, porque não foram escritas. Bem legal essa parte poética, né? Esse livro aqui encerra a nossa série das Crônicas de Nárnia. Ainda assim, eu vou deixar para vocês mais um livro do volume único, que foi o pedido do mês, né? Nós vamos compor ali o volume único com todas as séries de Nárnia e eu vou fazer um escopo rapidinho, passando por todos os 7 livros ali e concluindo. É claro que no vídeo aqui, né, entre 10 e 15 minutos ali, ficou bem distribuído, bem explicadinho cada um dos acontecimentos e dos fatos do livro. Mas esse volume único vai ficar mais completo, assim, não completo quanto esse, mas unificado, tá bom? Agradeço mais uma vez você pelo seu tempo, pelo seu carinho e te espero lá no volume único.